Amém. Então, Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 até o 13. São 7 versículos. Tudo é profético nessa escritura. Subtítulo diz: 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Feche teus olhos. Vamos falar com o autor dessa escritura. Altíssimo Deus, soberano Pai, esta é sua palavra, Senhor. E mais uma vez estamos lendo este livro chamado As Sagradas Escrituras, porque não há nada parecido, Senhor, na existência humana que retrate, que mostre com tanta competência, com tanta verdade, Senhor. Oh Deus, tudo o que tem acontecido, o que acontece e o que acontecerá. E nos mostra, Senhor, os acontecimentos até da eternidade. Então, Senhor, eu sou grato a Ti por me permitir ler essa Escritura. Mas, meu Deus, eu peço Tua misericórdia nesta noite, que o Seu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, e que o homem, esse miserável, indigno, insignificante, saia da frente, Senhor, e a Tua palavra possa ser falada aos Teus eleitos, aos Teus filhos, Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Deus. Hoje eu falava com meu sogro. Vejam só, 3 anjos. Deus é perfeito em 3. Em 1900, nos anos idos, século XIX, início do século XX, 1900, alguma coisa, 1909, 11, 10 e 11, Deus mandou para cá 3 homens que vieram trazer esse evangelho. Já tinha evangelho aqui. Já tinha algumas organizações religiosas que já faziam evangelismo aqui desde porque 1500 e alguma coisa, o Martinho Lutero fez aquela primeira tradução da Bíblia, né, para o alemão e assim por diante, um idioma mais conhecido, porque era grego, depois passou pelo hebraico ali, a Torá, os 5 livros, o Pentateuco de Moisés, e ficou ali aquele idioma. Então os romanos tomaram para si e colocaram no latim. E tomaram os pergaminhos, os escritos originais. E quando eles colocaram no latim, ficou uma língua fechada só para eles. Então, 1500 e alguma coisa, Martinho Lutero fez a tradução. Fez a tradução para o alemão, o idioma mais atual. E do alemão foi fácil passar para o inglês. E do inglês foi fácil passar para o espanhol. E do espanhol foi fácil passar
para o português. E assim, então, outros idiomas que vieram seguindo, né, mais atuais, foram tendo a tradução dessa escritura. Então, vocês vejam só. Mas ficou, então, aqui na última terra, foi difícil chegar a esse evangelho. Mas chegou. 1900, essa experiência com Deus, conforme as Sagradas Escrituras. E Deus, e veja como é tudo tão perfeito. Já havia organizações religiosas aqui no Brasil. Mas Deus toma 3 homens de diferentes lugares. Um da velha Europa e 2 descendentes de europeus também, porque a América é a última terra. Todos somos descendentes de algum lugar. Os que moravam aqui eram índios só índios. Nem os negros eram daqui, somente os índios. E então, esses 2 descendentes de europeu que moravam na América, Deus fala com eles, para eles virem para essa terra, Brasil. E eles olharam lá no mapa e viram Belém, vamos para Belém, cidade que nasceu Jesus, mas Belém do Brasil. E foram parar na capital, né, Belém do Pará. E lá então, amém, eles pregaram por todo o norte. E nesse mesmo tempo, Deus toma um outro europeu, Gustav Nordau. E esse veio então para o sul. 2 ficaram lá no norte. Um veio para o sul. Que coisa linda, né? Que linda história. 2 foram a Sodoma. E um ficou com Abraão. Você está entendendo a perfeição? Como Deus age sempre assim. E isso é a Escritura. E se nós observarmos os números de Deus, as formas que Deus se manifesta, as formas que Ele trabalha, nós vamos ver 3 anjos aqui. Não que eu estou comparando esses 3 homens como 3 anjos, não. É só, coincidentemente, falávamos hoje sobre esses 3 homens que Deus trouxe. Um evangelho puro, sem mistura. É claro que chegou aqui, logo em 1914, enquanto eles estavam aqui pregando o evangelho, sendo apedrejados, dormindo na rua. O Gunnar Winger, a filhinha dele morreu, ele não pôde enterrar no cemitério, porque só havia cemitérios católicos. Então, foi muito triste. E aí que a Frida fez aquele hino, né, que vocês conhecem bem, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Amém? Então, entre tantos louvores que ela escreveu, esse foi um dessa época. E o Gunnar ficou muito triste e voltou embora para a Suécia, eu acho, não me lembro bem se é. E voltou para a Europa. E a Frida ficou fazendo um trabalho aqui, depois ela foi também para lá. E quando ela vai para lá, que ela tenta voltar, já não deixaram mais, porque já em 1914, na América, levantava-se uma organização religiosa que já padronizou esta coisa do movimento espiritual. Porque quando eles vieram para cá, eles vieram trazer a experiência do Espírito Santo nas pessoas. Amém, Jesus. Era uma experiência sobrenatural, não era só conhecer Bíblia. Era ter emoção com Deus, contato com Deus. Né? Tanto que o Daniel Berg foi o que levou mais tempo para morrer. Ele, em 1960 e pouco, 70 e pouco, ele dá uma entrevista, eu acho que não sei se Joinville ou Paraná, não me lembro bem, e ele diz... E o homem que está entrevistando diz, o senhor é um dos fundadores da Assembleia de Deus, veio para cá para trazer a Assembleia de Deus. Ele, não, eu vim para trazer uma experiência do homem com Deus, a experiência do Espírito Santo nas pessoas. E ele falou isso umas 3 ou 4 vezes, mas o entrevistador levava sempre para o lado da sua organização. Amém? Por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam como é perfeita a obra de Deus e nós não vemos. Porque ela é muito, muito, muito singela. Porque esse Deus não pega o grandão para se mostrar. Se você quer ser grande, você já saiu do plano de Deus. Tanto que Jesus disse, quer ser grande? Sirva. Sirva. Sirva o menor. Amém? Quer ser o maior? Seja o menor. O humilhado é exaltado, o exaltado é abatido. Então, e ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, a forma de Deus trabalhar é sempre diferente. Quem quer entender que esses homens vieram trazendo o projeto de Deus para essa terra? Ninguém entendeu. Ninguém entendeu.
Ninguém entendeu. Amém? No meu trabalho eu fui buscar um cidadão na rua Nils Taranja. Rua Pastor Nils Taranja. Eu perguntei para ele, tu sabe por que é esse o nome da tua rua? Eu não sei, eu sei que é um pastor. Mas eu não sei por quê. Eu disse, pois é, esse foi filho de um grande homem de Deus que Deus trouxe da Europa para vir para o sul trazer o evangelho, essa experiência espiritual com Deus. As pessoas nem sabem o que significa. Amém. Mas amém. Por quê? Porque Deus sempre trabalha da sua forma mais singela. Agora, 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Nós vamos se ater a isso, 3 anjos. Por que 3 anjos? Porque Deus faz a coisa sempre perfeita, sua obra é perfeita em 3. Deus é perfeito em 5. Encerra toda a transformação no homem em 5. E ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Uma mão, ação. Amém. Mas em 3, ele encerra a sua obra. Ele se apresenta em 3, encerra tudo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Sempre assim. Amém. Não é por acaso esses 3 anjos, por isso que eu estou tentando explicar isso para vocês. Agora, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, um anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Esse anjo não estava mais na terra. Esse anjo estava no meio do céu, ou seja, entre a eternidade e entre o espiritual e o material. Um anjo é um mensageiro. Um anjo é um mensageiro. Amém. E esse anjo no meio do céu é um homem que já não trata mais matéria. Já não importa mais a matéria. Agora ele está no meio do céu. Ele está entre a matéria e o espírito. O material e o espiritual. E tinha o evangelho eterno. Como é fácil a gente entender um anjo batendo as suas asinhas, porque a gente imagina isso, né? Como um pássaro voando nas alturas. É isso que a gente imagina, não é? E ele tinha o evangelho eterno. Como assim? Um anjo com um livro grandão na mão? É isso que nós chamamos de evangelho. O livro, né? Não. O evangelho eterno é o testemunho da única vida perfeita. As 4 naturezas de Deus na terra. Isto é evangelho. Evangelho são as 4 naturezas de Deus na terra. Está vendo? Aleluia. Então, o evangelho eterno. Agora, esse evangelho eterno é aquilo que Jesus disse. O Pilatos disse, tu não sabes se tu te defender de eu achar que tu tem razão, eu como juiz, governador, eu posso resolver tua situação até te liberar, quem sabe? Tu não sabe isso? Te defende? E ele disse, o meu reino é... Está vendo? O evangelho é eterno. Está vendo? Não é daqui. Mas interessante que o sistema hoje faz o evangelho ser daqui. O evangelho do carro novo, da casa nova, da vida abençoada, perfeita, transformada, e o evangelho é daqui. Não, o evangelho é eterno. Deus, esse evangelho é a vida de Deus que está sendo derramada para aqueles que esperam a eternidade. Isso nos leva para a eternidade, aponta para a eternidade. Não importa se a pé ou um carro de 500 mil, não faz nenhuma diferença. Não importa se numa mansão ou numa casinha bem simples, não faz diferença. Está vendo? A diferença é a vida de Deus em nós. Veja, amém? Se Deus quiser que você seja milionário, Ele vai fazer de você um milionário, não te preocupa com isso. Mas não fique esperando isso. Amém? E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos homens sobre a terra. Agora, a proclamação é na terra, mas o evangelho é eterno. Então Jesus disse aos seus discípulos, vocês serão
minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Está vendo? Então esse evangelho é proclamado na terra. Que coisa! Porém, ele aponta para o eterno céu. Amém. Aleluia. E a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, voz de chamamento, voz de chamar a atenção, voz de tipo, cuidado, presta atenção, está iminente, você vai ter problema. Um aviso, um desesperado aviso, dizendo com grande voz, não foi uma fala normal, não foi uma coisa tipo, irmãos, nós vamos ver o que Deus está falando aqui, porque aqui quer dizer isso, e no tempo disso quer dizer aquilo, e depois no tempo, e depois, sabe aquelas coisas de estudar? Uma vez eu fui num lugar pregar com umas pessoas aí da alta sociedade, para vocês terem uma ideia, dá para ver Porto Alegre inteira de lá. E aí alguém falou, mas nós estamos estudando, eles estão dando treinamento e estudando, estamos estudando a Bíblia. E Deus me falou com autoridade, fez eu falar com autoridade, não é tempo de estudar. Agora é tempo de viver essa escritura. Amém, Jesus. Não dá mais tempo de estudar essa escritura. Não, agora é para viver essa escritura. Estudar não resolve mais. Amém? Então, com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Temei a quem? A Deus. Anda nos seus preceitos, anda nos seus mandamentos. Quem é Deus? Quem é Deus? É um ser poderoso que faz o que eu não posso fazer. Quando eu estou em dificuldade, se eu estou no hospital, se eu estou numa situação difícil, aí eu digo, agora é só Deus para resolver. Ué? Mas sempre foi isso, Deus para resolver. Está vendo? Então esse Deus que estão nos ensinando não é o Deus de adoração, é um Deus que me serve. Então logo ele não é Deus, ele é um serviçal meu, que quando eu estou em dificuldade, eu clamo por ele. Agora Deus, vai para o teu lugarzinho que eu vou viver a minha vida aqui. Não, temei a Deus. E o que diz a palavra? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, temei a Deus. O que diz lá sobre o temor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está vendo? Temer não é ter medo. Temor é respeito. Deus é para ser adorado. Esse é o Deus verdadeiro, para ser adorado. Você conquistou? Glória a Deus. Você venceu? Glória a Deus. Você perdeu? Glória a Deus. Você não alcançou? Glória a Deus, porque está escrito, em tudo dai graça. Está vendo? Amém? Aleluia. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Isto agora está entrando no eterno. Onde está esse eterno? Onde está? Pegue essa pecinha que está dentro do teu peito aí. Vê se tem alguma bateria aí dentro. Vê se tem algum tipo de energia conectada, recarregando. Algum tipo de combustível recarregando isso aí. E vai bater por muitos anos. Fica, em algumas pessoas, vai a 110, 120. A minha avó foi a uns 130. Essa pecinha chamada coração. Tem uma energia que o homem até hoje não conseguiu decifrar, não consegue achar uma bateria que dure tanto tempo sem necessitar de recarga. Não existe. O petróleo não dura tanto, o hidrogênio não dura tanto, nada dura tanto, a energia não dura tanto. A energia elétrica
do hidro ou do dínamo, do movimento, precisa de movimento, precisa de conexão, né? Se nós fôssemos movidos à energia elétrica, precisaríamos estar conectados, como o ventilador, ele não está conectado agora, está parado. Então, o momento que conectar ali, ainda tem que ligar uma chave, né? Porque senão a corrente não vai passar. Então, tem que conectar para que ele funcione, mas o que faz essa máquina aqui funcionar? O que está fazendo essa máquina aqui funcionar? Porque quando morre, ela vai ali pro velório, está lá, né? A mesma máquina, a mesma pessoa que ontem estava aqui, agora está ali, deitada. Por que não levanta? O que mudou? A mesma pessoa está ali. O que houve? Porque estava dentro dessa pecinha. Essa energia que veio de algum lugar. E ela vai voltar para este lugar de onde ela veio. Porque essa pecinha aqui dentro detém a eternidade. As pessoas não sabem, não entendem que receberam a oportunidade de vida. E dessa oportunidade de vida lhes será reservado a eternidade. Desta oportunidade, dessa experiência que você está tendo. É o que você vai viver, a eternidade. Mas é só 80 anos? É só 6 dias? É só 10 anos? É só 50 anos? São só 30 anos? Não importa. Você veio. O eterno estava aí dentro. O que você fez? O que você fez com essa partícula de Deus que estava aí dentro? É com essa partícula que ele está falando agora. É porque vinda é a hora do seu juízo. Deus não faz juízo com a carne. Deus não faz juízo com a matéria. A matéria se transforma, se renova. Essa coisa de, como é que chamam de reciclar. Deus já faz isso há milhões de anos. O que você pensa que você é? Você é um cosmo. De onde veio a água que você bebe? Ele mandou meteoros, pequenos meteoritos. E a terra era quente. E ele mandou meteoritos com gelo, com água, bombardear a terra. Tornou-se os mares, esfriou tudo. E tivemos a era do gelo, né? Depois ele foi organizando tudo ali. Foi organizando esse ciclo da existência e estamos nós aqui agora. Segundo a ciência, passou milhões de anos. E nesse ano, 2022, nós tivemos uma peculiaridade nesse inverno, que foi a Terra afastar um pouquinho só do Sol. Ela afastou um pouquinho mais. No inverno, a Terra se afasta, né? E dessa vez ela afastou um pouquinho mais. Por isso nós tivemos esse frio exorbitante aí. A Terra se afastou um pouquinho mais. Mas nós aqui do trópico, nós aqui do Brasil, outros lugares que são gelados lá para cima sempre foram e continuaram. Mas nós afastou um pouquinho mais. Então nós sentimos mais frio. Tá vendo? Amém. Mas tudo bem. Então, o juízo é para essa matéria. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Quem é que fez? O digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. O único Deus. Adorai aquele, ele. E quando vos reunis? Em meu nome, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, adorai a ele. Mas eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Você está adorando a quem? Você o está negando. Aleluia, glória a Deus. Isso é tremendo, irmão. Aleluia. Adora ele. Agora vem o segundo anjo.
Veja a obra perfeita entregue. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Do que João está falando? Que isso, João? O que está falando, João? Um pouco falou de eternidade, de céu, o anjo no céu, agora está falando de vinho, da ira, de prostituição. O que é isso, João? O que você está dizendo? Irmão, você tem que entender o projeto, a obra completa, a palavra completa de Deus. A Babilônia era uma cidade que ela foi tomando os reinos. Foi um império babilônico, um dos maiores, primeiros. E esse império, o que ele fazia? Ele, no começo, guerreava. Depois entendeu que era melhor pegar os moços daqueles lugares e levar para a Babilônia e mostrar a vida maravilhosa e seus costumes. Aí depois pegava esses moços e mandava para lá, para os seus países. O que esses moços iam fazer? Levar aquela cultura, aquele sistema. Era uma forma cultural de conquista, filosófica. Por que é chamado então Babilônia? Por que caiu a Babilônia? O sistema que convence você. Está vendo? Satanás usou esse mesmo sistema que convencia as pessoas. E agora ele está convencendo as pessoas a não adorar mais aquele que fez o céu e a terra. Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Está vendo? 3, a obra completa de novo. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Quem é que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas? Quem foi que fez? João responde: estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Está vendo? Olha onde está então a Babilônia nos convenceu sorrateiramente e fez nós prostituirmos com o mundo. Se o amor do mundo está em você, o amor do Pai não pode estar. Aí as pessoas entendem que não é para amar um casaco bem bom, não é para amar uma casa boa, não é para amar um carro bom. Não, irmão, isso é amor do mundo, irmão. Um perfume caro, isso é o amor do mundo, irmão. Não é isso. Não, como alguns dizem, irmão, o dinheiro é a raiz de todo mal. Não, o dinheiro não é a raiz de todo mal. O amor é o dinheiro, a raiz de todo mal. Amém. Mas não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Logo se pensa, bom, então não posso gostar de nada, né? Como tinha uns amados irmãos aqui em Eldorado Sul, na época, era medianeira, que eles não usavam nem sabonete, porque era pecado. Lembra, irmã Marlene? Era pecado, era vaidade. Perfume era vaidade. Tudo era vaidade, meu Deus, tudo era vaidade, tudo era pecado. Isso é ignorância, irmão. Isso é ignorância. Está vendo? Porque o amor, amém, aqui trata... Qual é o amor perfeito? Eu não sei onde está escrito, eu acho que é em Efésios assim, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor. Qual é o perfeito amor? João responde de novo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua única criação. Amém, Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Que amor é esse? A sua palavra. Então o perfeito amor é esse, a palavra lança fora todo medo. Se você estiver andando essa palavra, é o Salmo 91. 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Peste nenhuma te atingirá a tua tenda, nem mortandade que assola ao meio-dia. Você está vendo? Você está seguro nele. Seguro nele. E onde ele está? Em sua palavra? Porque você o adora. Amém.
Portanto, sabemos, pois, irmãos, aleluia, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e servem a Deus. Está vendo? Aí a perfeição da Escritura não é uma Escritura separada. Eu entendi, irmão, que isso quer dizer isso e aquilo quer dizer aquilo. Não, isso está dizendo o que toda a Escritura diz. Simples assim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando cai a Babilônia e o vinho da ira da sua prostituição, eles repartiram com o mundo, porque quando dá-se o quinto selo e a noiva já foi embora no quarto selo e Deus vem tratar com o seu Israel no quinto selo, olhe bem, a Babilônia começa a distribuir a sua riqueza que está guardada lá. Está guardada lá. Essa riqueza acumulada por todos esses séculos está guardada lá para a hora certa, quando um super-homem, um homem muito inteligente, um homem muito religioso, um homem que vai fazer maravilhas e sinais. Está vendo? E vai ir a Jerusalém e vai terminar com a guerra dos dois povos que desde o deserto estão brigando. Desde quando Sara permitiu que Abraão fizesse o Ismael, eles estão brigando. Porque os dois são filhos de Abraão, mas só um é o filho da promessa. Está vendo? Então, este super-homem, não houve um homem na terra que pudesse resolver esse conflito, mas esse super-homem vai resolver. Está vendo? Então, vai distribuir esta riqueza. E a igreja enganada vai achar que é Jesus Cristo, ou no mínimo um enviado dele. Porque ela já bebeu o vinho da ira, da sua prostituição. Ela já deixou Jesus Cristo de lado e agora cada pessoa que você fala, que se professa que crê em Deus, ela não disse que crê em Deus, ela é da igreja tal. Da igreja tal, da igreja tal, ela tem um rótulo. Nunca diga que você é da igreja do Paulinho. Primeiro porque eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus. Eu sou da igreja dele, irmão. Eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, veja bem, da ira da sua prostituição. A prostituição foi negociar, foi perverter a palavra de Deus. Um pouquinho só, foi o que Eva fez. Foi só um pouquinho. O que ela tinha que escutar, ô serpente? Porque era um ser... A serpente não era essa serpente rastejante, essa cobra rastejante. Não. Passou a ser rastejante depois da condenação. Foi quando Deus disse, tu sobre o teu ventre andará e pó comerá todos os dias da tua vida. Ali ela perdeu as pernas e começou a rastejar. Está vendo? Mas andava, era o animal mais próximo do homem. E a ciência está procurando. Onde está o elo? Onde está o elo da raça humana com os animais? Porque nós somos... de alguma maneira, na física, somos parecidos com os animais. Somos, como é que é? Mamíferos. Somos mamíferos. Como a baleia que vive no fundo da água. Somos mamíferos, como o bezerro lá que anda pastando lá no campo. Está vendo? E somos parecidos com tantos animais, um pouquinho de cada. Só que nós somos o topo, porque temos raciocínio. Mas às vezes eu até duvido um pouco disso, que tem homens que fazem coisa que animal não faz, mas tudo bem. Então, mas somos próximos do animal. Então a ciência está procurando onde é que está esse elo perdido, essa ligação, onde é que está? Deus cortou lá no Éden. Está vendo? Por isso João disse, não como Caim, que era
do maligno. Não é porque Caim era uma má pessoa. Não, ele matou seu irmão. Por que ele matou seu irmão? Porque a adoração dele estava certa. A adoração de Abel estava correta e a de Caim estava errada. Mas a adoração de Abel era feia, sem aparência, nem formosura, tinha sangue, tinha até uma injustiça, desmamar um bichinho e levar para o altar e matar. A de Caim era perfeita, os frutos do seu trabalho. O que ele ouviu? Ele ouviu Adão dizer que quando saíram do Éden, eles tiveram, então Adão teve que passar a trabalhar, com o suor do seu rosto se alimentar, então Caim foi fazer isso, coisas da terra. Ele ouviu as coisas materiais, mas Abel era filho do Altíssimo, ele era filho de Adão e Eva. Está vendo? O primeiro, filho de Adão e Eva, o Abel. E o que Abel ouviu? As coisas terrenas? Não, as coisas espirituais. Adão também havia contado para eles que quando eles saíram do Éden e eles viram que estavam nus por causa do pecado, foi executado um cordeiro para que eles pudessem se vestir. Então Abel foi lá e tomou a coisa espiritual e agiu em cima disso. E Caim tomou a coisa material e agiu em cima disso. E o que nós estamos vendo hoje, irmão? A coisa material sendo passada às pessoas, mas a coisa espiritual são os 2 ou 3 reunidos em meu nome. E o que está acontecendo? O que Jesus disse? Se não fosse abreviados os tempos, os dias, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, nenhum humano receberia essa palavra a ponto de receber aperfeiçoamento e transformação para ir embora para a eternidade. Então, esse é o furor, esse é o vinho da sua ira, da sua prostituição. Mudaram a coisa e transformaram em coisas terrenas. Você é da igreja tal, você é da igreja tal, você é isso, você é aquilo e você é aquilo outro. Lembram da palavra? Quando aquele jovem chegou e disse: Ô Jesus, vem cá. Eu desde a minha meninice eu faço isso e mais isso, 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 e mais isso. Jesus ficou olhando para ele e olhou o coração dele. O coração dele estava voltado somente para a riqueza. E Deus foi exatamente naquele ponto. Vai e dá aos pobres. Está vendo? Dá aos pobres metade do que tu tem. Irmão, isso aqui é uma revelação. Dá aos pobres. E aos pobres é pregado o evangelho. Vai pegando aí. Eu trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Junta as duas coisas, pobre, mantimento, casa do tesouro. Pobre, mantimento. Mantimento tem que alcançar o pobre. Que pobre é esse? São os pobrezinhos, coitadinhos, são os pequenos desprezados do Senhor. Eles têm que receber a palavra. E aos pobres é pregado o evangelho, está vendo? E onde está o evangelho? Eu vos dou poder, e o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu, através do quê? Da palavra, irmão! É a palavra. Então quando ele disse vai dar aos pobres, significa vai, faze a obra de Deus. Não fica na tua ganância de ganhar. Vem me segue. Pedro é pescador, vem me segue, larga tudo. O José de Arimateia era um político, vem, me segue, largou tudo. Disse para o outro, o Mateus, que era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos é uma profissão muito boa para o Império Romano, mas os judeus não gostavam. Por quê? Porque ele cobrava os impostos, deles, claro. Mas, no entanto, era uma autoridade no meio de Roma. E aquele Mateus fez o quê? O Levi? Largou tudo para o ar e saiu seguindo Jesus. Mas o jovem rico não pôde fazer isso, porque o seu coração estava preso naquilo ali, está vendo?
Então, essa é a prostituição, quando você recebe a palavra e não detém ela contigo. Você não recebe a palavra, irmão, terminou a linha da misericórdia de Deus com você, encerrou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Amém? Aleluia! Aleluia! Agora vejam bem, irmão. Se você olhar esses dois primeiros anjos, é como se fossem os dois primeiros ministérios do Senhor Jesus. O que Jesus fez? Primeiro, se apresentou, não é? O Evangelho, não é? Novidade de vida, se apresentou. Fez tudo o que ele tinha que fazer, os seus milagres, não é? Não é verdade? E na segunda parte, o que ele fez? Apresentou a perfeita vontade do Pai, não é? Sermão da montanha, os falsos ungidos, não é? Os falsos mestres, Jesus não apresentou. Aí foi ficando difícil a primeira parte do ministério, era milagre, era Jesus se apresentando, oh, que maravilha, Hosana, Hosana ao grande rei, que vem em nome do Senhor, oh, que coisa boa. Mas quando ele pregou a palavra, e estavam seguindo ele disse, oh, só um pouquinho aí. E aquela multidão acompanhava. Ninguém vai para o céu, sem que de lá tenha vindo. Ah, enlouqueceu. Eu nasci da minha mãe, eu sou de Belém, o outro eu sou de Cesaré, eu sou daqui, eu sou da colar, ó. Foram tudo embora. Tá louco, homem. Enlouqueceu, estava indo muito bem, fazendo os milagres. Enlouqueceu. Foram embora, ficaram ali 120. E aí, irmão, ele facilitou para aqueles 120? Não, não, senhor, ou você é, ou você não é. Deus não vai deixar você no meio termo. Ou você serve a um ou ao outro Senhor. Só tem dois senhores. Aí ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue... Opa! Para aí! Ué, canibalismo agora? Que isso? Vampirismo? Tá louco esse nazareno aí? Enlouqueceu. Enlouqueceu ao sol do deserto, deixou ele louco, a insolação. Vamos embora. Aleluia. E em algum momento ele facilitou? Não, Pedro chegou nele, achando que ele ia dar um tapinha nas costas dele. Pedro, cadê a multidão? Foram embora. E vocês? Por que não foram ainda? Por que vocês não foram, Pedro? Para onde iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Irmão, isto é necessário eleição. Isso aqui não é para quem ouve, isso é para quem Deus deu ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. É só para esses, não é para multidões. Isso não é para os demais, é só para aqueles que Deus deu ouvido. Agora, veja bem, irmão. Aleluia. Não estou conseguindo sair dos primeiros versículos, mas vamos ligeiro. Aleluia. Agora vejam o terceiro anjo. O terceiro anjo é equivalente àquilo que Jesus fez lá na ressurreição. Ele disse no terceiro dia. E foi no terceiro dia, mas bem antes do que eles esperavam, porque o primeiro dia, sexta à tarde até sábado à tarde, daria um dia, 24 horas. Se bem que os dias eram diferentes, contados diferentes, mas vamos calcular assim. Do sábado à tarde até o domingo à tarde seria o segundo dia, mais 24 horas, 48, né? E o terceiro dia, então, para completar as outras 24 horas, o total de 72, teria que ser, então, de domingo à tarde a segunda de tarde, seria o terceiro dia, correto? Sexta, sábado, domingo, de madrugada, ele já não foi achado no túmulo. Está vendo? O primeiro dia, no fim do primeiro dia, ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. No segundo dia, desespero, onde ele está? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E agora? E agora? O que vai ser? E agora? E aí encosta aquele forasteiro. O que vocês estão falando? Mas como assim? Tu não ouviste falar de Jesus? Varão profeta, poderoso em obra? Irmão!
Oh, Deus poderoso! Varão profeta só falava aquilo que Deus mandava ele falar. Ele era a palavra caminhando sobre a terra. Poderoso em obras, ele tinha o poder. Diferente dos seus enviados, que é o poder de Deus que nós opera. Não, ele tinha o poder. O que tu quer que eu te faça? Que eu veja, então vê. Está vendo? O que tu quer que eu te faça? Que eu ande? Então anda. Toma a tua casa. O que tu quer? Perdão dos pecados? Teus pecados são perdoados. Era Deus ali agora. Está vendo? Quem é esse que se faz Deus? Quem é esse? Quem é esse que os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Era Deus, ele os criou. Como é que ele ia obedecer? Como é que o vento não ia obedecer a ele se a Bíblia diz que nem a folha de uma árvore se move a não ser pelo seu poder? Como é que as águas não vão lhe obedecer se no princípio o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas? Então agora ele caminha sobre elas e elas o mantêm a cada passo, porque ele as criou. Está vendo? Onde está Deus? Aleluia! Aleluia! Onde é que tu vai, homem? Fica aí. Já é tarde. Fica conosco. E quando eles sentam à mesa, e quando ele parte o pão, eles então o conheceram. Mas andaram 3 anos com ele e não conheceram ele. Corpo glorificado. Agora é Deus. Agora é Deus. Ô irmão, nem vou te assustar. Aleluia, aleluia. Agora veja bem, então, mas neste terceiro dia, na madrugada desse terceiro dia, já havia se dado o que eu vou ler aqui, ó. Ele já tinha ido lá no inferno. A morte, ele teve que provar a morte e o inferno. E ele foi lá, para quê? Para dizer, para trazer, vem, Abraão, estava esperando, vem, José. Moisés já esteve com ele, mas os outros, vem, estou aqui. Vocês pregaram a meu respeito, Samuel, vem, Samuel. Vem, Samuel, vim te buscar, Samuel. Eu te chamei lá. Daniel, eu que te cuidei lá na cova do leão. Vem, vamos embora. E os demais ficaram atordoados e desesperados, porque agora se dava a terceira pregação, a terceira etapa do ministério do Senhor Jesus. Eles tomaram conhecimento somente para a condenação. E ele diz, lembra aquele homenzinho que pregou 120 anos lá? Era eu. Era ali a salvação de vocês. Vocês não aceitaram, por isso vocês vão permanecer aí. Está vendo, irmão? Oh, Deus poderoso, irmão. Não importa o que me aconteça. Eu quero estar com ele. Amém. Aleluia. E o seguiu o terceiro anjo. E os seguiu. O ministério de sequência. E os seguiu. Então seguiu os outros anjos. Seguiu os outros 2. Dizendo com grande voz, de novo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Agora é com ele, irmão. Que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre por 10 anos, por 20 anos. Você já se queimou com fogo? Você já se queimou com fogo? Eu já peguei brasa às vezes na mão, tentando arrumar assim, peguei uma brasa sem querer. E às vezes o fogão muito quente, quando a gente era criança, fazia fogo, não tem conhecimento. Que coisa horrível, né? É terrível se queimar, né? Mas você está nessa matéria, então as pessoas que morrem queimadas sentem muita dor, mas termina. Porque elas morrem, não é? Termina o senso, termina o sentido, a alma sai, o espírito sai e termina. Em algum momento, é terrível a dor, mas termina. Vai embora o espírito. E a carne se desfaz ali no fogo. Terminou. Não sente mais, morreu. Não é verdade? Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Você já pensou ficar queimando toda a eternidade? Não, irmão.
Não. O que eu tenho que fazer, Senhor? O que eu preciso fazer, Senhor, para me escapar disso? O que eu preciso fazer? Crê somente, ele diz. Crê somente, ele diz. Está vendo? Aleluia! Os que adoram a besta e a sua imagem é aquele que receberam o sinal do seu nome. Irmão, veja bem, pelo amor de Deus, entenda. A organização religiosa saiu da presença de Deus. Deus não tem mais nada a ver com isso. Só resta a ira. Então ele começa a chamar os dele para fora. Sai daí. Porque se você permanecer, o que é a besta e a sua imagem? Irmão, a besta e a sua imagem, entenda, é o sistema religioso que se levantou lá, ainda no meio quando mataram os últimos seguidores dos apóstolos, se levantou um sistema religioso. Agora na terra se levanta outro poder, outro sistema religioso que inicia apontando o primeiro por suas falhas, mas no fim faz uma imagem e fica igual. Por quê? Porque toma nomes de blasfêmia. Está vendo? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Isso é nome de blasfêmia. Por quê? Porque o único nome pelo qual nos reunimos, oramos e batizamos e vivemos é em nome dele, Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro nome é blasfêmia. Está vendo? Então, significa que, imagem é besta. Amém. E receber o sinal na testa e na mão. Eles pensam que é o chipzinho na mão e na testa. Não, irmão. A testa é aquilo que a Babilônia fazia com aqueles moços. Colocava na cabeça deles que aquele era o melhor sistema de vida. Então eles iam para os seus países e implantavam aquele sistema de vida, aquela filosofia. Isto é, você é gospel, você é da classe evangélica, você é cristão, você. Eu não sou nada disso, irmão. Eu sou lavado no sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e comprado por esse sangue. Eu não tenho nenhum direito. Eu ganhei gratuitamente. Foi pela sua graça que eu fui salvo. Está vendo? Então não tem outro nome. Quem é que é o meu dono? Quem é? É ele, irmão. Ele é que pagou um alto preço por mim. Amém? Aleluia! Então, quando você age, sinal na testa, você filosoficamente tem a sua ideia. Então, você age com aquele sistema filosófico. Você pensa, você vive aquilo. E na mão, as tuas ações. Na mão, as tuas ações. Ou seja, engessou o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você agora age, é você que é o grande, é você que é o grande, é você que é o grande. Você é uma grande irmã, você é um grande pregador, você é um grande cristão, você é. Está vendo? Sabe o que disse o Paulo que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento? Sabe o que ele disse? Eu também sou um enviado de Jesus, um apóstolo. Mas eu sou um filho abortivo, nem existo. Eu nem nasci. Eu não sou nada. Está vendo? Interessante, né? Os pregadores que leem esse livro querem ser alguma coisa. Os pastores querem ter suas razões. Esta é a minha igreja. Aqui quem manda sou eu. Vocês têm que escutar tudo o que eu digo. Mas que isso aí? Que isso aí? Ei, Samuel. Não é a ti que estão rejeitando, Samuel? É a mim. Esse é o meu povo, Samuel. Está vendo? É a mesma coisa, irmão. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Por que diante dos santos anjos e diante do Cordeiro? Por quê, irmão? Aqui a noiva já foi salva. Aqui a noiva já está com o Cordeiro. Já está com o seu Salvador. Então, diante dos anjos, quem são esses santo anjo? Não é anjo apenas, é santo anjo. O que é isso? Separado, comprado, ouro provado pelo fogo, está diante dele, porque ele assim o prometeu: ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Está vendo? Paulo disse: eu trago em mim a glória de Deus. Olha aqui a glória de Deus nas minhas costas. Olha aqui a chicotada. Está vendo?
Aleluia! Mas interessante, os crentes de hoje não querem passar nem trabalho. Enquanto está tudo bem, perfeição, eu adoro a Jesus, eu sirvo a Deus. Agora entrou em dificuldade, opa, para aí, vamos repensar. Irmão, nunca deixe o Senhor Jesus Cristo. Pela tua eternidade, nunca deixe o Senhor Jesus Cristo. Nunca deixe nada, 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 nem aqui, nem no mundo vindouro. É melhor do que estar com Ele. Amém. Amém, Jesus. Com Ele você nunca morre. Você passou da morte para a vida. Com Ele a tua morte é um dormir e acordar em casa. Amém, Senhor. Eu já dormi no carro ou no ônibus quando era criança e acordava em casa. Que coisa boa! É assim o eleito de Deus. Ele é guardado até na sua morte, até no seu sono. Um dia eu fui orar de madrugada com a minha esposa. Nós estávamos numa campanha de oração de madrugada e eu dobrei meu joelho e eu vi um espírito assim, com medo de nós, olhando, não podia chegar perto onde nós estávamos. Está vendo, irmão? O anjo do Senhor cuidará de você. Amém. Aqui e lá. Então, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora, o inferno está destinado para o diabo e seus anjos, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Então, que anjos são esses? Que aceitaram o que Satanás lhes pregou. Que anjos são esses? São os que negaram a palavra. Foram contra a palavra, Miguel e seus anjos. Foram contra. Foram contra a palavra, foram convencidos. Eles estavam na matéria. Agora, eles sairão da matéria e vão para esse lugar de tormento eterno. Está vendo? Então, assim como para o mal tem anjos, para o bem Deus tem seus santos anjos. Então, você aí dentro tem um anjo. Está vendo? Você aí dentro tem um ser espiritual. E esse ser espiritual está onde? Com o Cordeiro, irmão. Paulo disse, tem um lugar para me gloriar, eu me glorio na cruz do meu Salvador, do meu Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Agora, aleluia. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receberam o sinal do seu nome. Todo mundo tem um nome. Nome de blasfemo, porque a grande prostituta, ela se autodenominou. E as suas filhas, todas se autodenominaram. Está vendo? Não são mais chamadas Senhora Jesus Cristo. Não. Tem seus próprios nomes. Igreja isso, igreja aquilo, igreja aquilo outro. Irmão, essa é a hora da verdade. Ou você entra em Jesus Cristo, ou você continua enganado. Ou isso é para você, ou não é para você. Ou é para algum eleito. Amém? Aleluia. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mandamentos de Deus, a palavra. O que Deus nos mandou? A palavra. Você guarda a palavra e a fé em Jesus. Embora você não conheça toda a palavra, não tenha ela decorada na sua mente, mas aquilo que você recebeu, você segurou. Isto é Jesus. Isso é fé em Jesus. E ele disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Está vendo? Amém? Então você recebe os mandamentos, mas você não recebe toda a palavra. Entretanto, você, o pouco que você recebe da palavra, você crê. É fé em Jesus. Agora, aqui tem outra coisa. Eles dizem, vamos fazer uma concentração de fé. E aí, e vai ter cura, e vai ter isso, vai ter aquilo. Irmão, concentração de fé é uma concentração da palavra de Deus. Vamos falar muito sobre a palavra de Deus. Agora, precisa botar, é bom botar a mão sobre os enfermos e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Chama os presbíteros, se houver um enfermo, e ore pelo enfermo. Mas, irmão, enquanto eles pregavam, Deus cooperava com eles, fazendo os milagres. Amém. Tanto que a sombra de Pedro curava, ó. Tá vendo?
Era Pedro poderoso, a sombra dele poderosa? Não! Era a palavra que estava ali. Era a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Então isto é fé. Fé é a palavra que vem a você e você crê. Isto é fé. Aleluia! Agora, se você não crê, você já passou da linha da misericórdia, não tem mais volta. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Você vai para a sepultura, como eu disse, você vai dormir. Apagou, eu fiz a cirurgia e me deram aquela anestesia. E eu acordei, isso foi 7 horas da manhã. Acordei à noite, já cirurgiado, tudo feito, tudo pronto. Não vi nada. Está vendo? Assim é você morrer no Senhor. Você deita aqui e surge ali. Está vendo? Então você é um bem-aventurado, porque você está recebendo a semente da ressurreição. Porque se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele. Nada mantém a palavra na morte. Nada detém a palavra. E se você tem a palavra, o que vai te deter? Nada, você tem a palavra. Mas não você é da igreja, ou você é uma pessoa santa. Amém. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Se tu for fiel até o fim. O teu testemunho, o teu legado vai ficar. Qual é o teu legado, irmão? O sinal da cruz que você seguia a Jesus, tá vendo? Você o seguia. Todos vão saber que você o seguia. Amém? Então você pode descansar, porque agora é com Ele. Amém? Aleluia. Descansa, porque agora você está no seio de Abraão. Você está na fé, no descanso eterno. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Robson, passa aqui fazer um encerramento.